De 2 jovens voluntários aqui para me ajudar numa dinâmica aqui. 2 jovens, cadê o primeiro e o segundo? Vamos lá, rapidamente. 2 jovens, temos. Falta mais um aqui, o segundo. Vem aqui, pronto. Eu pedi só 2. Só 2. Passa as 2 caixas para mim. Um de cada lado aqui, por gentileza. Cada um vai segurar uma caixa dessa aqui, por favor. Queridos, preste atenção aqui, eu gosto da dinâmica porque ela nos ajuda a entender aquilo que Deus tem para transmitir ao nosso coração. Eu creio que todos nós passamos por desafios na vida, sim ou não? Nós ouvimos aqui testemunhos maravilhosos de pessoas que enfrentaram desafios e já glorificaram o nome do Senhor por aquilo que Ele fez. E quando eu penso em desafios, quando eu penso em dificuldade, o tema da palavra nesta manhã é isso. É impossível, mas Deus pode. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3... Isso, e pensando nisso, que é impossível, se é impossível, mas Deus pode, eu imagino que todos nós, como que é o seu nome? O Victor e o? Gervásio Júnior. Eu penso que todos nós na nossa vida, como filhos de Deus, como cidadão, como pessoa, precisamos ter 2 caixas na nossa vida. E é claro que seria como que você ia sofrer bullying se você começar a andar com 2 caixas dessa para o trabalho, para a faculdade, para todo lado. Mas mentalmente, isso aqui é só para você visualizar, todos nós precisamos carregar 2 caixas de segunda a segunda, de janeiro a janeiro na nossa vida enquanto vivemos. O que significa essas 2 caixas? Ouça, a primeira caixa você consegue ler aqui, coisas para eu resolver. E nessa caixa, coisas para eu resolver, o que eu preciso colocar nela diariamente? Tudo aquilo que é minha responsabilidade. Ouça, cuidar bem, eu como sou casado, os meus filhos já estão todos grandes, então já não tenho mais a responsabilidade de cuidar deles, apenas apoiá-los, orientá-los. Mas como esposo, é minha responsabilidade cuidar da minha esposa, proteger, ser o provedor do meu lar, ser alguém sacerdote da minha casa. E isso não é o pastor Gustavo que vai fazer por você. Quem tem que cuidar da sua esposa é você. Coisas para você resolver. Quem tem que amar o seu esposo é você, minha querida, não é a igreja, não são outras pessoas. Entende o que eu digo? Coisas para eu resolver. Você consegue ver isso aqui? Coisas para eu resolver. Eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer a minha parte, ser um bom cidadão, ser um bom pai, ser um bom cristão, ser uma boa pessoa. Então essa caixa nós precisamos usá-la muito bem. Se eu tirar aqui aquilo que é para essa caixa e colocar nessa caixa que está escrito aqui, coisas para Deus resolver, sabe o que vai acontecer? Se você pegar o que tem que colocar aqui e colocar na caixa coisas para Deus resolver, aquilo que é a sua responsabilidade, Deus não vai fazer nada e você não vai poder culpar Ele, porque aquilo que você tem que resolver não é responsabilidade de Deus, da igreja, do pastor, do presidente, do governador, do prefeito. Naquela caixa é coisas para eu resolver, e nessa caixa coisas para Deus resolver. E nós vemos aqui testemunho de gente que não sabia o que fazer, colocou a coisa certa na caixa certa. Deus, isso é impossível, mas Deus pode. É impossível para mim, mas o Senhor pode. Orou, confiou. Então, faz sentido para vocês as 2 caixas? Nós precisamos carregar a caixinha, coisas para eu resolver, e a outra, coisas para Deus resolver. Deus não vai fazer a sua parte, mas você não vai conseguir fazer aquilo que só Deus pode. Então diga para quem está pertinho de você, é impossível, mas Deus pode. Obrigado, um aplauso para os queridos. Pode deixar a caixinha aqui, Deus abençoe. É impossível, mas Deus pode. Então use a caixa certa. Aquilo que é sua responsabilidade, faça a sua parte. Mas aquilo que é a parte de Deus, confie, porque pode ser impossível, mas Deus pode. E eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que é uma pergunta pertinente e vai fazer sentido para você daqui a alguns minutos. Com o que você está cheio? Todos nós carregamos uma mensagem. Todos nós carregamos alguma coisa conosco. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos,
transporta uma mensagem, nós carregamos uma mensagem, e a pergunta é: com o que você está cheio? O que ocupa a sua mente de segunda a segunda? Que tipo de pensamentos tem ocupado a sua mente? Isso aqui é muito importante. Que tipo de sentimentos tem preenchido o seu coração de janeiro a dezembro? Como está o nosso coração? Como está a nossa mente? Ouça, a nossa mente, a sua mente, a minha mente, a nossa mente não é um campo neutro. Ela não é um campo neutro e ela não fica vazia em momento algum. A nossa mente está cheia de pensamentos, e esses pensamentos são influenciados diretamente pelo mundo espiritual. Eles vão ser influenciados por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ou vão ser influenciados por Satanás e pelo inferno. Então não existe campo neutro quando nós falamos da mente. E deixa eu apresentar para você como que funciona a estrutura do nosso pensamento. Primeira coisa, nós pensamos. Tudo começa no pensamento. Nós pensamos, e aquilo que você pensa vai gerar sentimentos, ou seja, os seus sentimentos é resultado daquilo que você pensa. Então você pensa, e aí você passa a sentir algo baseado naquilo que você estava pensando. E quando você pensa e sente, esse pensamento que virou sentimento se transformará em ações, em atitudes. Então aquilo que nós fazemos é resultado daquilo que nós pensamos, que sentimos, que se transforma em atitudes, em ações. E o resultado é o final de tudo isso. Então aquilo que nós vemos como resultado e consequência começou na nossa mente. Toda atitude começa na mente. Tudo aquilo que você vê uma pessoa fazendo na prática é resultado daquilo que ela começou a pensar, que virou sentimento, que se transformou em ação, e aí vem o resultado. Se todas as coisas começam na nossa mente, então nós precisamos de forma intencional preencher a nossa mente, o nosso coração com as coisas que vêm do Pai das luzes, o Pai celestial. Nós precisamos de forma intencional colocar a nossa mente, o nosso coração debaixo do senhorio de Cristo na nossa vida. Se você está entendendo, pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã. Nós precisamos colocar a nossa mente de forma intencional debaixo da influência do céu. Nós precisamos cultivar bons pensamentos, cultivar a presença de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a presença de Deus em nós causa metanoia. O que é metanoia? É transformação. E Paulo ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem está em Cristo precisa ter uma mente transformada, um coração renovado e estar alinhado com o coração do Pai e com a vontade do Pai. Talvez o pessoal mais antigo como eu aqui, os avós, vai entender do que eu estou dizendo. Essa geração não mais antiga, mais experiente. Antigo fica meio com um ar de museu, né? O pessoal mais experiente, que já está virando avô aí, avó, vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu me lembro quando era criança, ou bem adolescente, pequeno, ia visitar os tios, estávamos passeando, meus pais não tinham televisão em casa. É daquele tempo que, né, naquela altura, televisão era uma caixa do Satanás. Mas não era isso. Mas quando ia visitar, eu lembro que ia numa tia, fiquei hospedado, estávamos passeando de férias, e ela tinha uma televisão. Mas não é essa televisão, não existia televisão LED, tela plana, não existia nada disso. O que existia era aquela caixa enorme, quadrada, não tinha controle remoto, sabe? Aí tinha aquela antena, né, que você tinha que colocar bombril em cima ali para acertar. O pessoal antigo, mais experiente, entende o que eu estou dizendo. Aí você mudava o canal, mas não tinha. Como é que mudava o canal? Você tinha lá vários botões que ficava rodando. Aí você mudava, aí a tela ficava toda chuviscada e fazia um barulhão. Eu não vou perguntar quem lembra disso, que aí vai denunciar a sua idade.
ficava todo chuviscado e o repórter ficava passando para cima e para baixo. Aí você tinha uma outra coisa que você ia rodando ali, que era sintonia fina. Aí você vai mais para frente, vai mais para roda para lá, para a direita, para a esquerda, até o chuvisco ir desaparecendo e o repórter ficar parado ali na tela, sem ficar mexendo. E era do tempo ainda da televisão preto e branco. Os mais ricos, quem tinha mais condição, já tinha televisão a cores. Eu já vou denunciando a minha idade aí. Então, quando você acertava a sintonia, a coisa ficava perfeita. Por que eu estou dizendo isso? O nosso coração e a nossa mente tem que estar sintonizado com a palavra de Deus. Quando está na sintonia certa, a imagem é certa, o recado, a transmissão é correta, e nós não ficamos perdidos e nem sem saber o que fazer. Oxalá que nesta manhã possamos ajustar a sintonia do nosso coração e da nossa mente com o céu, com a palavra de Deus, porque Deus está falando, Ele está dando direções proféticas para a nossa vida, mas para nós entendermos o que Ele quer, para onde Ele quer nos levar, nós precisamos estar sintonizados. Faz sentido para você, sim ou não? Nós precisamos cultivar a presença de Deus de forma intencional na nossa vida. Você tinha outra opção, com certeza. Eu não conheço aqui Freguesia do Ó, mas com certeza você tinha outra opção de programação nesta manhã, sim ou não? Todos nós tínhamos outra opção, mas você de forma intencional decidiu: eu vou hoje servir ao Senhor, adorar o Senhor lá na igreja, irmão, eu quero celebrar o Senhor. O que você está fazendo? Você está sendo intencional em colocar o seu coração e a sua mente debaixo da influência da palavra de Deus e do céu, e por isso as suas ações glorificarão o nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Olha que o salmista diz, Salmo de número 112, o verso 7. Ele começa esse salmo dizendo que aquele que teme ao Senhor. Olha só o que acontece com quem teme ao Senhor. O que diz aqui o texto? Essa pessoa não tem medo de receber más notícias. Por quê? A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Será que podemos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Se nós lermos de trás para frente, vai ficar assim: porque ele confia no Senhor, não tem medo de receber más notícias. Porque a sua fé é forte. Ele não tem medo de receber má notícia, porque a sua fé é forte e confia no Senhor. Então, quem confia no Senhor tem uma fé forte. E quem confia no Senhor e tem uma fé forte, não tem medo de más notícia. Você não temerá as notícias ruins que vai atingir outras pessoas. Sabe por quê? Porque a sua fé é forte. E por que a sua fé é forte? Porque você confia no Senhor. Nenhum mal te sucederá, e nem uma praga vai atingir a sua casa. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque a sua fé é forte e você confia no Senhor. Quem tem fé forte e confia no Senhor não teme más notícias, nem o mal te sucederá. Você pode ser profeta na vida de alguém e profetizar isso. Profetize agora: nem o mal te sucederá, nem o mal te sucederá, nem o mal atingirá o seu casamento, a sua casa, a sua saúde, a sua descendência, as suas finanças. Nem o mal te sucederá, porque você confia no Senhor e a sua fé é forte. E quem confia no Senhor e tem uma fé forte, não tem medo de coisa ruim. Pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. A pergunta que eu fiz esta manhã é: com o que você está cheio? Com o que você está cheio? Tem algo dentro da caixinha aqui, pega aí para mim, por favor. Com o que você está cheio? Olha para cá. Só o que está dentro. Pode abrir aí. Não vai pular nenhuma surpresa desagradável, fica tranquilo. Olha para cá. 2 latinhas de Schweppes. Não sei se você toma, não sei se é saudável. Normalmente nada é mais saudável do que a água, mas não
a aula aqui de saúde pública. Mas olhe para cá. Com o que você está cheio? Por que eu estou perguntando isso? Porque o conteúdo que você carrega vai determinar o resultado das coisas. O conteúdo que você carrega dentro de você vai determinar se você vai ter vitória ou não. O conteúdo, a mensagem que você carrega vai determinar se você vai avançar ou vai ficar para trás. O conteúdo vai determinar se você vai aguentar a pressão ou não. O conteúdo, olhando assim, as duas são iguais, sim ou não? Schweppes, água tônica. Acho que não é saudável, mas pronto. As duas coisas são iguais. A embalagem é igual, o conteúdo é igual, só que parece, mas não é. E aí vale aquela velha máxima dos avós e dos pais. Nem tudo que parece, cuidado com as aparências. Diga aí para quem está pertinho de você, aí, cuidado. Nem tudo aquilo que parece é. Pastor Gustavo, vem aqui me ajudar aqui nessa dinâmica. Olha para cá, querido, olha para cá. Todo mundo consegue ver aqui? Então vamos ficar aqui, pronto. Nem tudo que parece é. Pode ficar aqui, pastor. Nem tudo que parece ser. Você olha assim, todo mundo crente. Irmão, não se engana. Parece, mas não quer dizer que é. Todo mundo salvo. Parece, mas não quer dizer que é. Porque você está vendo a aparência. Por fora todo mundo é igual. Todo mundo é filho de Deus. Não vai nessa conversa não, porque não é todo mundo não. Tem que ter um compromisso com Jesus. Mas olha que coisa interessante. Duas latinhas iguais. E o que acontece na nossa vida? Nós vamos ter pressões. Sim ou não? Nós ouvimos aqui testemunho, a enfermidade é uma questão financeira, é uma questão emocional. Meu Deus do céu, são tantas expressões, elas vão acontecer. Comigo não, pastor, não é. Não, ninguém está livre das pressões, das tentações, dos problemas. Não é se, é uma questão de quando. E é a Bíblia que diz, Paulo diz o seguinte: revesti-vos da armadura de Deus, para que estejam firmes no dia mal. Então o dia mal ele vai chegar, pastor. Não é, ninguém vai estar livre enquanto você viver nessa terra. Você está suscetível ao dia mal e o dia mal vai chegar. Se não chegou, você prepara. Em algum momento vai chegar o dia mal, vai tocar na sua campainha. Ele vai bater na porta do seu coração. A questão não é o que está por fora, mas o que está por dentro. Por isso a pergunta é: com o que você está cheio? O conteúdo faz a diferença. Então olha para cá como funciona a nossa vida. Por que a gente tem que se encher de Jesus? Por que nós temos que estar debaixo da influência do céu? Para ter o conteúdo dentro de nós. Porque a pressão, me ajuda a segurar aqui só para eu não cair. A pressão, deixa para frente aqui. A pressão ela vai acontecer. É pressão financeira, pressão espiritual, emocional, na saúde. A pressão ela vai acontecer. E acontece com todo mundo, com o crente e o descrente. Sim ou não? Com alguém que frequenta a igreja irmão e quem frequenta outra igreja, sim ou não? A pressão acontece com todo mundo. E o que acontece? A pressão ela vem de fora para tentar nos destruir. Então vem problema de saúde, vem má notícia, é aquele boleto que a gente não sabe como vai pagar. E o que acontece quando a gente está vazio? A pressão nos destrói, amassa, acaba conosco. Mas eu estou falando de termos conteúdo. A pressão vai vir, o boleto vai vir, a dificuldade vai vir, a notícia ruim do médico vai vir. Mas quando você está cheio de Jesus, pode vir pressão, pode vir problema, pode vir dificuldade, mas nada vai destruir a sua vida. Obrigado, pastor. Nada vai destruir a sua vida. Com o que você está cheio, o conteúdo faz a diferença. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Ser intencional. Agora fala a verdade. Quem pensou, vai estourar, pastor? Não suba que vai estourar. Quem pensou aqui? Eu sei que a maioria pensou. Você pode dizer que não, mas eu sei que. Você pensou, vai. Sabe o que aconteceu? É o natural. Tem gente olhando para você dizendo, ele não vai aguentar pressão. Pegou essa? Tem gente olhando para o tamanho do seu problema e diz, dessa vez ele vai se acabar. Irmão, essas pessoas se enganaram, porque elas não sabem que você carrega um conteúdo poderoso. Talvez todo mundo à sua volta está sendo destruído como uma latinha aqui vazia.
não tem nenhum segredo aqui. E se você abrir aqui, tem Schweppes, água tônica aqui dentro, não tem uma marca. É a lógica aqui. Gente vazia vai ser destruída diante da pressão. Gente vazia não vai aguentar a pressão externa. Gente cheia de Deus, do Espírito Santo, não importa o que aconteça, a pressão externa não vai destruir a sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta manhã? O conteúdo faz a diferença. Diga isso para 2, 3 pessoas perto de você. Ei, o conteúdo faz a diferença. O conteúdo faz a diferença. E a pergunta aqui nesta manhã é: com o que você está cheio, jovem? Com o que você... Ai, pastor, está uma pressão na faculdade, os meus amigos do trabalho. Se você estiver vazio, vai acontecer isso. Mas se você estiver cheio de Jesus, não adianta o que acontecer, a pressão externa não vai destruir a sua vida. E oxalá nesta manhã, pastor Gustavo, pastora Paulinha, que todos nós saiamos dessa celebração cheios do Espírito Santo, cheios de presença de Deus, porque a pressão pode vir, não importa, pode vir quente, que nós estamos fervendo. Aleluia, pode aplaudir o nome do Senhor. Essa não estava no script aqui, mas é isso, irmão. Assim como você estava pensando, não só o pastor que vai estragar o carpete do púlpito, nem chegou aqui a primeira vez, já chega causando estrago. É o que você pensou, vai explodir. Você pensou, não explodiu porque está cheio, está fechado, está lacrado. A pressão externa não vai destruir. Eu quero terminar orando com você nesta manhã, dizendo o seguinte: Jesus é tudo o que você precisa. Se coloque de pé. Jesus é tudo o que você precisa. Deixa eu convidar você aqui em 15 segundos, 15 segundinhos. Pode acontecer muita coisa em 15 segundos, sim ou não? Inclusive a volta de Jesus, tá bom? Que a gente está preparado. Mas eu queria, se você quiser sair do seu lugar ou se movimentar um pouquinho em 15 segundos, dizer para alguém com um aperto de mão, um sorriso colgate, com a maior disposição do mundo, dizer para 2, 3, 4 pessoas: ei, Jesus é tudo que você precisa. Vamos lá, 15 segundos. Jesus é tudo que nós precisamos. Aleluia. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que você precisa nesta manhã. Aleluia. Pastor, o problema final: Jesus é tudo que você precisa no seu casamento. Jesus é tudo que você precisa nas suas finanças. Jesus é tudo que você precisa nos seus relacionamentos. Jesus é tudo que você precisa na sua lista de prioridade. Jesus é tudo que você precisa na sua lista de planejamento. Coloque Jesus no lugar onde Ele sempre deveria estar e nunca deveria ter saído. Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser o principal. Ele é tudo na nossa vida. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, eu vou orar com você. Sem Jesus a coisa termina assim. Com Jesus não importa a pressão não vai te destruir. Jesus é tudo o que você precisa. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. 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 Porque Ele vive, nós aplaudimos. Porque Ele vive, nós nos alegramos. Porque Ele vive, nós podemos crer no dia de amanhã. O melhor está por vir. Porque Ele vive, nós vamos vencer. Porque Ele vive, essa igreja vai crescer. Porque Ele vive, famílias serão alcançadas e transformadas aqui na freguesia do Ó. Porque Ele vive, há uma unção de multiplicação neste lugar. Porque Ele vive, há uma unção de crescimento sobre este lugar. Porque Ele vive, o nosso futuro está garantido. Coloca o texto aqui de Atos, capítulo 17, verso 28. E nós vamos ler no 3 juntos esse texto tremendo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque nele vivemos. Mais uma vez, para ensaio foi bom. De novo. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Ele é tudo que você precisa. Sem Ele nós não temos nada. E tudo que
temos foi feito por Ele, é para Ele, para a glória dEle. Aleluia.